você não está sem força de vontade. Seu cérebro está protegendo um padrão antigo. Talvez essa frase pareça estranha num primeiro momento, mas ela pode explicar por que você promete mudar, começa com disposição, e poucos dias depois, volta exatamente ao comportamento que queria abandonar. Você decide que vai se cuidar melhor. Decide que agora vai estudar com disciplina. Decide que vai parar de procrastinar. Decide que vai organizar a vida financeira. Decide que vai sair de um relacionamento ruim ou abandonar hábitos que já percebeu que lhe fazem mal. Só que depois de um breve impulso inicial, alguma coisa acontece. Você perde força. Adia. Desvia. Se distrai. Encontra justificativas. E quando percebe, já voltou ao velho padrão. A maioria das pessoas interpreta isso como preguiça, fraqueza, falta de foco ou defeito de caráter. Mas e se o problema não for exatamente falta de vontade? E se por trás da autossabotagem existir um mecanismo de proteção? E se uma parte da sua mente estiver tentando evitar uma ameaça que talvez nem seja real no presente, mas que em algum momento foi associada à dor, rejeição, fracasso, culpa ou medo? Neste vídeo, você vai entender por que o seu cérebro tantas vezes resiste à mudança, mesmo quando racionalmente você sabe o que precisa fazer. E mais importante, você vai descobrir como começar a interromper esse ciclo sem travar uma guerra contra si mesmo. Quando alguém tenta mudar e não consegue sustentar a mudança, a interpretação mais comum é dura e simplista. Eu sou fraco, eu não tenho disciplina, eu sempre estrago tudo. Só que essa leitura quase sempre piora o problema. Porque além da frustração de não conseguir avançar, a pessoa ainda acrescenta culpa, vergonha e autocrítica. E isso fortalece o mesmo padrão que ela deseja romper. A autossabotagem raramente começa como um ato consciente de destruição. Na maioria das vezes, ela funciona como uma tentativa inconsciente de manter você dentro de um território conhecido. Mesmo que esse território seja ruim, limitado ou doloroso, ele é previsível. E o cérebro humano, sobretudo em níveis mais automáticos, valoriza previsibilidade. É por isso que alguém pode dizer que quer crescer, mas trava quando surge uma oportunidade maior. Pode dizer que quer se expor mais, mas se cala justamente na hora importante. Pode dizer que quer prosperar, mas toda vez que começa a avançar cria atrasos, confusões ou desistências. Não é porque a pessoa não quer melhorar. É porque alguma parte dela aprendeu a associar mudança com risco. E para o cérebro, tudo que parece risco ativa proteção. Aqui está um ponto fundamental. O cérebro não foi projetado para fazer você alcançar sua versão ideal. Ele foi projetado, antes de tudo, para manter você vivo e funcional dentro do que ele entende como seguro. Isso significa que diante de qualquer mudança importante, o cérebro faz uma pergunta silenciosa. Isso é seguro? Se a resposta for não sei, talvez não, ou isso parece ameaçador, ele começa a gerar resistência. Essa resistência pode aparecer como falta de energia, distração, procrastinação, ansiedade, confusão mental, impulso de desistir, autojustificativas, busca de prazer imediato. Muitas vezes a pessoa acredita que perdeu motivação. Na verdade, o sistema interno dela entrou em estado de defesa. Pense em alguém que na infância ou juventude, aprendeu que se destacar traz críticas. Ou que errar traz humilhação. Ou que ganhar mais dinheiro gera inveja. Ou que ser independente provoca afastamento emocional de pessoas importantes. Mesmo sem perceber, essa pessoa pode carregar associações como estas. Se eu crescer, vou pagar um preço. Se eu mudar, posso perder pertencimento. Se eu aparecer, posso ser atacado. Se eu tentar e falhar, vou sofrer.
Então, quando ela tenta mudar de vida, o cérebro lê a nova possibilidade não apenas como oportunidade, mas também como perigo. Talvez você já tenha vivido isso. Racionalmente sabe o que precisa fazer, mas emocionalmente continua preso ao padrão antigo. Isso acontece porque o velho padrão não sobrevive apenas por hábito. Ele sobrevive porque entrega alguma forma de benefício imediato. Mesmo que esse benefício seja pequeno e o preço depois seja alto, ele continua funcionando no curto prazo. Por exemplo, procrastinar pode dar alívio momentâneo. Comer por impulso pode dar conforto imediato. Gastar sem controle pode dar sensação temporária de recompensa. Desistir cedo pode evitar o medo de fracassar. Ficar invisível pode evitar julgamento. Aceitar menos do que merece pode evitar confronto. Perceba. O comportamento pode ser ruim no conjunto, mas cumpre uma função no instante. É por isso que apenas repetir "eu preciso mudar" raramente resolve. Porque o cérebro não abandona facilmente algo que de algum modo está ajudando você a aliviar tensão, escapar de medo ou evitar desconforto. Em outras palavras, o padrão antigo permanece porque ele protege você de algo que sua mente considera pior. É aqui que muita gente trava. Ela tenta eliminar o comportamento sem compreender qual dor ele está tentando amortecer. Outro ponto importante. A autossabotagem não começa no momento da ação. Ela começa muito antes, no gatilho. Normalmente o ciclo funciona assim. Primeiro, acontece um gatilho. Pode ser uma cobrança, uma expectativa, uma comparação, uma oportunidade, uma crítica, um medo de falhar, uma sensação de inadequação. Depois, esse gatilho ativa um estado emocional. Ansiedade, tensão, medo, culpa, insegurança, pressão. Em seguida, o cérebro procura a resposta que já conhece para reduzir esse desconforto. Aí entra o padrão automático. Você evita, adia, compensa, desconta em alguma coisa, some, desiste, racionaliza. Depois vem um alívio curto. E logo depois chegam as consequências. Culpa, frustração, atraso, perda de confiança e a sensação de que você é assim mesmo. O problema é que esse ciclo se reforça a cada repetição. Porque o cérebro aprende. Quando esse desconforto aparecer, está a saída. Por isso, romper a autossabotagem não significa apenas ter mais força de vontade no final do processo. Significa aprender a reconhecer o ciclo antes que ele se complete. Muita gente tenta vencer a autossabotagem com agressividade interna. Começa a se cobrar mais, a se humilhar mentalmente, a se chamar de inútil, preguiçoso, fraco, incapaz. Só que esse tipo de confronto costuma piorar a situação. Quando você se agride internamente, seu sistema entra em mais tensão. E quanto maior a tensão, maior a necessidade de buscar alívio. E quanto maior a necessidade de alívio, maior a chance de voltar ao comportamento automático. Ou seja, a autocrítica excessiva alimenta o próprio padrão que você quer vencer. Se existe uma parte sua protegendo um padrão antigo, atacá-la frontalmente não costuma funcionar. Você não precisa concordar com o padrão, mas precisa compreendê-lo. Em vez de perguntar apenas, "por que eu faço isso?", vale perguntar: do que esse comportamento está tentando me proteger? O que eu sinto logo antes de repeti-lo? Qual desconforto eu tento evitar? O que meu cérebro acredita que pode acontecer se eu realmente mudar? Essas perguntas mudam completamente o jogo. Porque saem da lógica da culpa e entram na lógica da consciência. Se o problema não é simplesmente falta de vontade, então a solução também não será apenas querer mais. Você precisa criar segurança para a mudança.
E isso começa com 3 movimentos muito práticos. O primeiro é identificar o gatilho. Toda autossabotagem tem contexto. Ela não surge do nada. Existe uma situação, uma emoção ou um pensamento que antecede o comportamento. O segundo é nomear a proteção escondida. Pergunte a si mesmo: se eu continuar fazendo isso, o que estou evitando sentir? Às vezes a resposta será medo. Às vezes será vergonha. Às vezes será pressão. Às vezes será o risco de se expor e ser julgado. O terceiro é construir uma resposta menor, mas diferente. Não tente mudar toda a sua vida em um único gesto heróico. O cérebro tende a resistir a mudanças bruscas quando ainda se sente ameaçado. Por isso, em vez de dizer nunca mais vou procrastinar, você pode dizer: vou trabalhar por 10 minutos. Em vez de agora minha rotina será perfeita, você pode dizer: hoje vou cumprir um passo simples e concreto. Em vez de não posso mais sentir medo, você pode dizer: mesmo com medo, vou fazer uma pequena ação. Pequenas ações repetidas começam a ensinar ao cérebro uma nova mensagem. Mudar não é tão perigoso quanto parecia. Mudança real não acontece quando você se sente inspirado por 2 dias. Mudança real acontece quando o cérebro passa a reconhecer um novo comportamento como possível, repetível e seguro. É por isso que as microvitórias têm tanto poder. Uma microvitória é um avanço pequeno, mas concreto. Algo que você consegue repetir. Algo que reduz o abismo entre quem você é hoje e quem deseja se tornar. Se você faz promessas enormes e não sustenta, reforça no cérebro a ideia de incapacidade. Mas se cria pequenas evidências de consistência, reforça a ideia oposta. Você passa a dizer, por meio das ações: eu consigo começar. Eu consigo continuar. Eu consigo suportar o desconforto sem fugir. Eu consigo agir de outro jeito. Com o tempo, isso não muda apenas o comportamento. Muda a identidade. Você deixa de se ver como alguém condenado ao mesmo ciclo. E começa a se reconhecer como alguém que observa os próprios padrões, entende seus gatilhos e consegue escolher respostas mais conscientes. Essa é a verdadeira reprogramação. Não é mágica. Não é instantânea. Mas é profundamente transformadora. Quero deixar aqui um exercício prático, porque este canal não é apenas para reflexão. É para transformação. Pegue papel e caneta ou anote no celular e responda a estas 4 perguntas. Primeira: qual comportamento eu mais repito e que mais me prejudica hoje? Seja específico. Procrastinar. Desistir no meio. Gastar por impulso. Evitar conversas importantes. Abandonar projetos. Buscar distração toda vez que precisa se concentrar. Segunda: quando esse comportamento costuma aparecer? Depois de qual situação? Depois de qual emoção? Depois de qual pensamento? Terceira: o que esse comportamento me entrega imediatamente? Alívio? Conforto? Prazer? Fuga? Sensação de controle? Redução de ansiedade? Quarta: do que ele está tentando me proteger? Do medo de falhar? Do medo de ser julgado? Do medo de crescer? Do medo de decepcionar? Do medo de perder pertencimento? Se você fizer esse exercício com honestidade, uma coisa muito importante vai acontecer. Você deixará de enxergar a autossabotagem apenas como inimiga e começará a enxergá-la como mensagem. E quando você entende a mensagem, fica muito mais fácil transformar o padrão. Você não está sem força de vontade. Seu cérebro está protegendo um padrão antigo.
Se existe uma ideia central para guardar deste vídeo, é esta: nem toda resistência é preguiça. Muitas vezes, a resistência é proteção. Existe uma parte sua que aprendeu, em algum momento, que mudar pode ser perigoso. E enquanto essa parte continuar sendo tratada apenas com culpa, cobrança e autocrítica, ela continuará reagindo. Mas quando você começa a observar os gatilhos, entender a função do padrão e construir pequenas respostas mais conscientes, a mudança deixa de ser uma guerra e passa a ser um processo. Você não precisa se odiar para evoluir. Você precisa se compreender com profundidade, firmeza e honestidade. E no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais esse processo falando sobre um mecanismo muito poderoso da mente: a dissonância cognitiva. Você vai entender por que tantas vezes as pessoas fazem exatamente o contrário daquilo em que dizem acreditar, e como isso mantém ciclos de autossabotagem ativos por muito tempo. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative a mente, porque aqui a proposta é justamente revelar os padrões invisíveis que comandam sua vida e mostrar caminhos reais para recuperar o controle da sua mente, das suas emoções e das suas escolhas. Até o próximo vídeo da série.